Olá caros amigos do canal, hoje na Primeira Guerra Mundial. Nesse terceiro vídeo da série sobre os tanques da Grande Guerra Mundial, conheceremos o tanque leve francês Renault FT. O tanque Renault FT, frequentemente mencionado na literatura pós-Primeira Guerra Mundial como o FT-17, FT-17 ou similar, era um tanque leve francês que estava entre os projetos de tanques mais revolucionários e influentes da história. O FT foi o primeiro tanque de produção a ter seu armamento dentro de uma torre totalmente giratória. A configuração do Renault FT, com compartimento da tripulação na frente, compartimento do motor na parte traseira e armamento principal em uma torre giratória, tornou-se e continua sendo um modelo padrão do tanque. Como tal, alguns historiadores da guerra blindada chamaram o Renault FT de primeiro tanque moderno do mundo. Mais de 3.000 tanques Renault FT foram fabricados pela indústria francesa, a maioria deles em 1918. Outros 950 de uma cópia quase idêntica do FT, ou em 1917, foram feitos nos Estados Unidos, mas não há tempo de entrar em combate. O FT foi projetado e produzido pela Société des Automobiles Renault, companhia automobilística Renault, uma das maiores fabricantes de veículos da França na época e também na atualidade. Pensa-se que Louis Renault começou a trabalhar na ideia já em 21 de dezembro de 1915, após uma visita do coronel J.B. Estienne. O Renault FT foi amplamente utilizado pelas Forças Armadas Francesas em 1918 e pela Força Expedicionária Americana na Frente Ocidental nos últimos estágios da Primeira Guerra Mundial. Pesava 6,5 toneladas, medindo 5 metros de comprimento, 1,74 m de largura e 2,14 m de altura. Possuía uma tripulação de 2 pessoas, o comandante e o motorista. A blindagem do veículo era de 22 mm e o armamento primário era um canhão de 37 mm no modelo macho ou canon, e no modelo fêmea era uma metralhadora de 7,32 mm. O seu motor era um Renault de 4 cilindros, movido a gasolina 39 HP. A transmissão era deslizante e a suspensão, de molas verticais. Poderia passar por um obstáculo vertical de 2 metros, além de atravessar um fosso de 1,80 m. Tinha um alcance operacional de 65 km, a uma velocidade de 7 km por hora. Sua estreia no campo de batalha ocorreu em 31 de maio de 1918 a leste da Floresta de Retz, durante a Segunda Batalha do Marne. Este compromisso, com 30 FPS, quebrou com sucesso um avanço alemão, mas na ausência de apoio de infantaria, os veículos se retiraram mais tarde. A partir de então, um número cada vez maior de FPS foi implantado, juntamente com números menores dos antigos tanques Schneider K1 e Seyss-Inchmont. Como o conflito havia se tornado uma guerra de movimentos em meados de 1918, durante a ofensiva dos 100 dias, os FPS mais leves eram frequentemente transportados em caminhões pesados e reboques especiais em vez de ferroviários em carros planos. O coronel Estienne propusera inicialmente sobrecarregar as defesas inimigas usando um enxame de tanques leves, uma tática que acabou sendo implementada com sucesso. A partir do final de 1917, os aliados da Entente estavam tentando superar as potências centrais em todos os aspectos, incluindo artilharia, tanques e armas químicas. Consequentemente, um objetivo era estabelecer 12.260 tanques Renault FT, incluindo 4.440 da versão americana antes do final de 1919. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, os Renault FT foram exportados para a Bélgica, Brasil, Tchecoslováquia, Estônia, Finlândia, Irã, Japão, Lituânia, Holanda, Polônia, Romênia, Espanha, Suíça, Turquia e Iugoslávia. Os tanques Renault foram usados pela maioria das nações com forças blindadas, geralmente como seu tipo de tanque proeminente. Os tanques foram usados em muitos conflitos posteriores, como a Guerra Civil Russa, Guerra Polaco-Soviética, Guerra Civil Chinesa, Guerra Rif, Guerra Civil Espanhola, e na Guerra de Independência da Estônia. Em 5 de fevereiro de 1920, a Estônia comprou 9 veículos da França. O FT foi o ancestral de uma longa linha de tanques franceses. O FT Kegris, o NC1, o NC2, o Char D1 e o Char D2.
Os italianos produziram o Fiat 3000, uma cópia moderadamente próxima do FT, como seu tanque padrão. O Exército Vermelho Soviético capturou 14 Renaults queimados das forças russas brancas e os reconstruiu na fábrica Krasnoye Sormovo em 1920. Quase 15 cópias exatas, chamadas Ruski Renault, foram produzidas em 1920 e 1922, mas nunca foram usadas em batalha por causa de muitos problemas técnicos. Entre 1928 e 1931, foi criado o primeiro tanque completamente projetado pelos soviéticos, o T-18, um derivativo do Renault com suspensão suspensa. Os tanques Renault também foram utilizados em números limitados durante a Segunda Guerra Mundial, na Polônia, na Finlândia, na França e no Reino da Iugoslávia, embora já estivessem obsoletos. Em 1940, o exército francês ainda tinha 8 batalhões, cada um equipado com 63 FPS, além de 3 companhias independentes, cada uma com 10, com uma força orgânica total de 534, todas equipadas com metralhadoras. Estes foram colocados em uso depois que a maioria dos equipamentos modernos foi perdida em batalhas anteriores. Muitas unidades menores, montadas após o início da Segunda Guerra Mundial, também usaram o Renault FT. Isso deu origem a um mito popular de que os franceses não tinham nenhum equipamento moderno. Na verdade, os franceses possuíam tanques mais modernos que os alemães. Os franceses sofriam de fraquezas táticas e estratégicas, e não de deficiências de equipamentos. Quando as melhores unidades francesas foram cortadas pelo caminho alemão para o Canal da Mancha, a reserva completa de material francês foi enviada para a frente como uma medida de conveniência. Isso incluiu 575 FPS. Anteriormente, 115 seções de FTS haviam sido formadas para a defesa da base aérea. O exército nazista capturou 1.704 FPS. Os alemães usaram cerca de 100 para a defesa do aeródromo e cerca de 650 para patrulhar a Europa. Alguns foram usados pelo exército alemão em 1944 para combates de rua em Paris, mas nessa época estavam visivelmente desatualizados. O sul da França, que era um país aliado ao eixo, usou o Renault FT contra as forças aliadas de invasão durante a Operação Tocha no Marrocos e na Argélia. Os tanques franceses não eram um páreo para os recém-chegados tanques americanos M4 Sherman e M3 Stuart. No total, o Renault FT foi usado pelo Afeganistão, Bélgica, Brasil, China, Tchecoslováquia, Estônia, Finlândia, França, Alemanha nazista, Irã, Japão, Lituânia, Holanda, Comunidade das Filipinas, Polônia, Romênia, o Movimento Branco Russo, a União Soviética, Espanha, Suécia, Suíça, Turquia, Reino Unido, Estados Unidos e Reino da Iugoslávia. Sua curtida é muito importante para o nosso canal. Se gostou, deixe seu like e obrigado por assistir o vídeo. Até a próxima, amigo.